Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Matheus, eu sou professor de História. E aí com vocês nós vamos trabalhar aqui à frente de História do Brasil, tá? Então História do Brasil, aí para quem está assistindo aí pelo canal do YouTube aí, vai olhar e falar, nossa, é um oriental dando aula de História do Brasil? Pois é só aqui que nós temos essa diversidade, esse privilégio de você poder estar tendo aula de História do Brasil com quem? Com oriental. Aí sim, né? Mas galera, é o seguinte, vamos aqui começar aqui o nosso ano, espero que a gente tenha um ano bastante produtivo, né? E tenho certeza que vai ser assim, né? Ao longo desse ano todo aí. Bom, então é o seguinte, antes da gente começar, né? A aula propriamente dita, entrar na matéria, eu sempre gosto de dizer o seguinte, dar algumas dicas para vocês, tá? Então, o que é muito importante quando a gente fala de ciências humanas? Não vou falar nem de história, tá? Falar de ciências humanas para vocês. Vocês já repararam que quando a gente vai fazer uma prova, principalmente assim, vamos pensar num Enem, eu sei que todo mundo vai fazer Enem, né? Você pega a prova ela é mais interpretativa. Aí se você tem vontade, aí eu não sei se, né, aqui tem os alunos presenciais aqui também, se vocês têm vontade de fazer FUVEST, uma Unicamp, a FUVEST e a Unicamp, elas já migraram, já desde o ano passado, né, e agora já completamente, para quê? Para essa parte que é a parte de questões relacionadas com o novo ensino médio. Né? Então, com uma nova realidade do ensino médio. E isso tem sido uma tendência dos vestibulares. Tá? Então, isso daí tem sido uma tendência dos vestibulares. Aí, se você pegar, assim, por exemplo, vestibulares mais nichados, né, mais regionais, se a gente pegar, por exemplo, Federal, UFSC, né, se a gente pega vestibulares no Mato Grosso do Sul, vocês podem reparar, eles continuam sendo conteudistas, mas eles estão também adaptando a isso aí. Sempre tem questões que são questões de interpretação. Se nós pegarmos aqui o caso do Paraná, nós estamos aqui no Paraná, estamos em Maringá, no Paraná, a UEM ainda continua sendo muito conteudista. Mas a UniOeste já não está tanto assim, né? Se você pegar a UEL, já tem um tempo que ela já não trabalha assim, que é a Universidade de Londrina, né? E então, isso tem sido uma tendência. E aí, então, o que é importante? É importante que vocês saibam pensar as disciplinas de humanas como um todo. Até mesmo a própria UEM, que eu acabei de falar que é uma prova que ainda está muito conteudista. O que a gente pode dizer? Que ela trabalha as questões dentro de todas as áreas das ciências humanas. E aí, sabe o que é muito importante? Conceito. Tá? É importante conceito. Aí, o que é conceito? Por exemplo, quando você vai resolver lá as questões, eu vou pegar aqui, né, uma questão tipo do Enem. Ele coloca lá o tema liberalismo. Você consegue definir bem o tema liberalismo? Eu consigo, professor. Falei, mas você tem alguma dica para a gente saber se a gente consegue conceituar isso? Sim, eu perguntei aqui agora para você. O legal é você explicar para o seu colega, ou, no caso aqui de cada um de nós, tentar explicar para a gente mesmo o que é liberalismo. Né? E aí, às vezes, até conceitos que não vão ser cobrados, né? Mas que muitas vezes faz com que você se confunda na hora da prova. Por exemplo, eu falo para vocês, forma de governo monárquica. Né? Você tem ideia, quem manda é o rei. Né? Mas o poder monárquico, quem manda? É só o rei. Não, depende do sistema. Pode ser uma monarquia, exatamente, absolutista, parlamentar, constitucional. Então são coisas bem simples que a gente precisa dominar na hora de fazer a prova, principalmente essa coisa aí das ciências humanas. Aí vem outra coisa também muito importante. Quando você pega as competências e as habilidades que norteiam o ensino médio, né, que tem lá toda no BNCC lá que a gente tem que seguir, o que é importante? Que você saiba se localizar no tempo e no espaço. O que é você se localizar no tempo e no espaço? Localizar no tempo e no espaço é você se localizar
nas linhas do tempo. Eu sou professor de História do Brasil, né, mas eu preciso que você saiba da linha da história geral. Né? Não vamos nem entrar no mérito da questão se é uma linha positivista, tem uma visão preconceituosa evolucionista. Independente disso, existem essas divisões exatamente por quê? Porque cada um desses períodos históricos, ele tem uma característica. Por exemplo, eu vou pegar aqui o caso da história geral, só para vocês terem uma ideia. Se eu perguntar para vocês assim, meus queridos, não estou perguntando os fatos, qual a característica da Idade Antiga? O que você estudou na Idade Antiga? Você sabe responder para você mesmo? Por que você está quieto, professor? Porque eu estou esperando você dar uma pensadinha para ver se você consegue responder antes de eu falar. Então eu digo a você, sabe o que a gente estuda na Idade Antiga? Nós estudamos a formação das primeiras grandes civilizações. Então, nós estudamos as civilizações clássicas que vocês veem que é assim, as civilizações mesopotâmicas e as civilizações clássicas. As mesopotâmicas, lá do Crescente Fértil, o Egito Antigo, a população suméria, não tem isso que nós estudamos? E aí a gente estuda também as asiáticas, a chinesa, a hindu, e aí Grécia e Roma. Agora, de novo, conceito, o que é civilização? Você fala isso o tempo todo. O que é civilização? Se eu estou falando que na Idade Antiga nós estudamos a formação e o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações, o que significa civilização? Explica para mim. Não sabe? Pois é isso que eu estou falando. Isso que dificulta a gente na hora da gente fazer a prova. Então é preciso que a gente tenha domínio de conceitos que a gente acredita que seja isso. Civilização é uma coisa que nós humanos criamos. Então é algo que está fora daquilo que é natural. Por isso que quando você, às vezes está conversando com um amigo e teu amigo começa a comer de uma forma muito desesperada, está morrendo de fome, não tem os caras que a gente fala, nossa, que selvageria, né? Então por quê? Porque é algo muito natural, instintivo. Você já reparou que quando a gente está com fome, eu pelo menos eu sou assim, é feio até de ver. Eu como assim, parece que nem estou mastigando direito. Então, no mundo civilizado, você diz o quê? Tem que comer devagarzinho, porque assim é assado. Então, é o oposto daquilo que é natural. Então, é aquilo que nós criamos. Então, o que faz parte do mundo civilizado que a gente viu surgir na Idade Antiga? Cidade, governo, comércio, leis escritas, religião. Vocês concordam comigo? Seu pet, vocês têm pet? Seu pet tem isso? Eles se reúnem, vou criar a minha religião, né? A caniologia, tá certo? Então, não vai ter isso aí. Então, isso é conceito. Isso é ter domínio da linha do tempo ou dos períodos históricos, saber se localizar no tempo. Mas não é só no tempo, é se localizar no espaço. É aí que entra a geografia. De que região nós estamos falando? E aí, quando você vai fazer uma prova do Enem, principalmente Enem, por exemplo, nós hoje estamos falando muito sobre essa questão do Oriente Médio, né, por conta desse conflito entre Israel e Gaza. Então, desde a antiguidade, nós sabemos que existem esses conflitos. É você saber entender o porquê, o que tem naquela região. Então, a história, ela está toda vinculada com isso aí. E aí você vai falar, e a sua frente, professor? A história do Brasil, a mesma coisa. O Brasil, ele não está deslocado desses períodos históricos da história geral. Então, ele está inserido dentro desse contexto. Então, aquilo que acontece no Brasil, ele é reflexo daquilo que está acontecendo na Europa, daquilo que está acontecendo na Ásia, daquilo que está acontecendo na América do Norte, tá? E nós temos a história do Brasil mais fácil, porque a gente divide basicamente em 3 períodos. Quais são os 3 grandes períodos que a gente divide aqui? A história do Brasil. Brasil, colônia, império e república. Não é essa a sequência? Aí fica fácil, né? Então, Brasil colônia, que é o que nós vamos começar a estudar aqui, inclusive, hoje. Né? Então, o que é Brasil colônia? Por que a gente usa o termo
colonial. Por que a gente usa o termo colonização? O que significa colonização? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Você sabe que o termo colonização, ele tem muitos significados que a gente pode dar a ele. Mas, teoricamente, o que eu costumo dizer assim para vocês? Sabe o que é importante que você lembre? Colonizar significa povoar. Colonizar significa explorar. Só que, quando eu digo explorar, não é só exploração no sentido negativo, né? Então, explorar, a gente usa o termo assim, exploração, como se fosse um termo negativo, mas não é sempre assim. Beleza? Então, isso tudo que eu estou dando como dica para vocês é algo que eu gostaria que vocês começassem a exercitar já desde essa nossa primeira aula. Já há muito tempo, né? Igual vocês aí falaram, a gente teve aula no terceirão, né? Mas eu já falei isso para vocês, para quem teve aula comigo, falou, tive aula com vocês no terceiro ano. Eu já até falei isso daí para vocês, talvez vocês não se lembrem, mas eu sempre começo a aula. Só que dessa vez eu estou enfatizando mais ainda. É uma necessidade. Você pega as provas, vocês devem ter feito, vocês perceberam isso, até na UEM, né? Vocês viram que elas são interdisciplinar. Por mais que ela seja conteudista, ela é interdisciplinar. Então o seu raciocínio não pode mais ser só assim, divididozinho. Não está mais compartimentado. Ele tem que ser um todo. Tá? Vamos tentar fazer isso, e aí vocês procurem a gente, para a gente poder estar ajudando vocês nesse processo de poder estar entendendo dessa maneira. Tá? Que isso vai facilitar bastante a vida de vocês, com toda certeza. Ok? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aqui? Alguém? Galera? Não? Muito bem. Então, eu acho que aí ao longo do ano, eu vou dando novas dicas aí para vocês. Eu ia esquecendo de uma outra coisa. Tarefa. Vocês têm aí as atividades que vocês têm de estar fazendo, você tem que selecionar os exercícios, você, né, para quem aí está assistindo, está fazendo aí de casa, né, baixar os arquivos, né, dos vestibulares, principalmente os vestibulares que vocês querem fazer. E uma outra coisa muito importante, tirar dúvida. Eu sempre digo assim, disso daí eu sempre falo, eu tenho certeza, eu acho que não vai mudar nunca. Eu acho que eu vou ficar 100 anos falando isso e não vai mudar nunca. Quer ver? Você fez o exercício de matemática, errou, você fica desesperada querendo o professor de matemática para te explicar por que aquilo está errado. Ou se você acertou, mas acertou meio no chute, você também está desesperado querendo que o professor de matemática, física e química te explique. Quando é história, você olhou o gabarito, está errado, falando, tá bom. Ou acertou meio no chute, tá bom. Tá vendo, galera que tá falando? É verdade. É verdade. Isso é o erro de vocês. As matérias de humanas, elas são mais palatáveis. Só que elas são mais ardilosas também nesse sentido. Tá? E aí eu faço uma pergunta aqui, para você de casa e para vocês aqui. Vocês fizeram vestibulares agora no final do ano. Foram muito bem em humanas? Você foi bem? Quando faz mais ou menos, eu acho que foi bem. Eu vou acreditar assim. Poderia ter ido melhor? Vocês querem medicina? Vai fazer diferença se você acertar uma questão a mais? Pois eu vou falar para vocês, tem colegas de vocês que não passaram por pouco. Tem até na época, já que vocês falaram lá do outro, lá onde vocês estavam, uma colega de vocês que não passou por 3 na UEM. 3 ou 4 pontos. Ela fazia o cursinho lá na época, eu lembro. É muito pouco, né? É uma alternativa, dependendo da situação, não é? Aí você acerta uma de humanas aqui, uma de história, uma de geografia, uma de sociologia, uma de arte. Já tinha passado e lá na frente ainda. Fora os outros que ficaram por 8 pontos, 10 pontos. Beleza? Então, eu acho que essa é a lógica que vocês precisam. Então, isso daí é muito importante. Vamos afinando isso daí ao longo do ano, então. Belezinha? Vamos conversando, não se esqueçam disso. E não é só eu, professor Matheus. Estou eu aqui, professor Matheus de História.
né? O professor Tiago, que vocês já devem ter tido aula com ele na História Geral. Então, procurar a gente, que esse ano vai ser o ano. Belezinha? Vamos lá? Matéria, então? Muito bem. Então, deixa eu escrever aqui, ó. História do Brasil. Nossa, quadro novinho. Gostoso de escrever. A alegria de professor é isso, né? O quadro é novo. Ai, que gostoso de escrever no quadro. Novo. O outro quadro também está novo? Não. Do terceiro? Você falou com alegria, né? Só para me ver sofrer escrever no quadro, que é mais rugoso. Tá? Então, História do Brasil, professor Matheus. Belezinha? Bom, aqui nós vamos começar o seguinte. Para a gente começar a falar de História do Brasil, antes da gente entrar na História do Brasil, vamos começar a falar daqueles que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? Então, que são os povos que nós chamamos de povos pré-colombianos. Quando vocês têm aula de História Geral, quando chegar nessa parte da História Geral, o professor Tiago vai trabalhar com vocês os povos lá, que são os povos das grandes civilizações, ó como eu estou usando o termo, das grandes civilizações ameríndias, né? Que foram os astecas, os maias e os incas, que formaram grandes civilizações e principalmente impérios, né? Porque são civilizações ameríndias que dominaram outros povos ameríndios nas suas respectivas regiões. Nós também tivemos isso aqui vamos colocar assim, apesar dos incas serem da América do Sul, vamos deixar eles meio de ladinho aí, porque formaram esse grande império, mas tivemos isso aqui na América do Sul? Não, nós não tivemos grandes impérios como esses, com exceção, obviamente, dos incas. Por que você está falando da América do Sul assim? Porque a maior parte da América do Sul está o território brasileiro, né? Então nós não tivemos isso no território brasileiro, tá? Então a cultura que se desenvolveu aqui foi um pouquinho diferente. Então, quando nós falamos aí desses povos, que são os povos pré-colombianos, no Brasil a gente usa esse termo, são os povos ameríndios, que são os pré-colombianos, né? Mas esses povos que aqui estavam, eles chegaram quando? Essa é uma boa pergunta. Né? Então, na verdade, o que nós temos são hipóteses. Não existe nada assim que a gente tenha fechado, falando, os camaradas chegaram aqui há mais ou menos 30 mil anos atrás e aí já se estabeleceram e vieram da Ásia. O que nós temos são várias hipóteses sobre como ocorreu o povoamento humano no continente americano. Tá? Então, só para lembrar vocês, que eu acho que isso aí a gente estuda desde criancinha, e aí quando a gente assiste o desenho do Era do Gelo, a gente relembra disso aí. Né? Então, os povos ameríndios, a origem, né? Então nós podemos falar que a origem é através de um fluxo migratório. Né? Então, nós temos um fluxo migratório. Fala, por que você falou da Era do Gelo? Para quem assistiu a Era do Gelo 1, quando eles estão querendo levar o bebezinho, vocês repararam que eles precisavam ir atrás dos humanos, né? Porque os humanos estavam o quê? Migrando. Eu entendo no desenho, tá? Vocês podem até assistir, porque o desenho é legal, eu já assisti várias vezes, quando eles falam, precisamos encontrar os humanos antes que eles atravessem a passagem. Não é assim que fala lá a preguiça, esqueci o nome. O Cid fala, eu entendo a passagem como se eles estivessem passando o Estreito de Bering, né? Então, esse fluxo migratório. Então, a primeira fala que tem uma origem asiática, que o homem teria atravessado a Ásia através do Estreito de Bering, que liga a Ásia à América do Norte. É isso, né? Né? Então, essa é uma teoria. Se você parar para pensar, é a mais aceita até os dias de hoje. Até hoje tem debates muito grandes aí sobre essa origem. A outra seria uma origem malaio-polinésia. O que é a origem malaio-polinésia? De que os humanos teriam vindo da Oceania, tá? Então teriam vindo da Oceania, através, eu vou até escrever, tá?
da navegação. Como assim navegando? Vocês não assistiram Moana? Moana. A Moana, agora tem 2 desenhos, né, da Moana, eu não assisti o outro, mas o primeiro, ele está falando exatamente disso, quando ela resgata a tradição, né, desses povos malaios polinésios de serem navegadores, e isso contribuiu para a ocupação, né, do continente americano, porque eles vieram navegando, até que vieram parar aqui na América. Então, essas seriam, assim, as 2 grandes teorias sobre a origem dos povos ameríndios. Então, quer dizer, apesar de ter uma teoria, essa eu não vou nem escrever, tá? De ter uma teoria de que os povos americanos são originários da própria América, né? Essa daí não cola muito. Então, é sem dúvida nenhuma algo que ocorreu através da migração, beleza? Bom, então, se ocorre um processo de migração, e a gente imaginar o mapa do continente americano, né? Eles vêm do norte e vieram navegando através da Oceania. Então, para chegar aqui no Brasil, eles também foram, né, se deslocando. Houve esse processo de deslocamento. E aí nós tivemos aqui a formação de diversas civilizações, que são civilizações ameríndias. São diversos povos, diversas tradições que foram se formando. Tem algumas que são tradições antiguíssimas, né? Que são algumas culturas que nós tivemos e que algumas são bem estudadas, outras já não são assim tão bem estudadas, tá certo? E aí, se nós pegarmos aqui no caso, agora vamos falar aqui, ó, dos ameríndios aqui no Brasil, nós vamos ter algumas culturas, né? A cultura marajoara, e principalmente essa daqui, ó, a Tapajó. Essas 2 são legais que vocês se lembrem, principalmente, né, levando em consideração que se você pegar aí tanto o Enem quanto os vestibulares, eles cobram muito sobre essas populações que são as populações ameríndias. Você não precisa se debruçar e ficar sabendo quais são os povos, né, se tornar um especialista nas tradições culturais dessas populações, mas entender que nós tínhamos aqui no Brasil, antes da chegada dos europeus, uma cultura que era muito rica, que é a cultura Tapajó e a cultura marajoara, que é localizada principalmente na região norte, né? Então eu gosto de generalizar assim, depois eu dou uma especificada aqui para vocês, tá certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, a região norte, nós tínhamos essas 2 culturas. A marajoara, fica até fácil, eu falo assim, Ilha de Marajó, você já sabe mais ou menos onde fica. Fala, lá onde é o Pará, não é, professor? Exatamente. Se a gente fala dos Tapajós, eles já estão indo mais para aquela região onde hoje é o Amazonas, né? Aquela região, não que o Pará não faça parte, né? Mas aquela, propriamente dito, o Amazonas, tá certo? Então, é legal que a gente lembre, onde é que esses caras estavam? Na região norte. Se aparece na sua prova falando que eles estavam em outras regiões do Brasil, você vai marcar? Não, né? Então, por isso que eu falo daquela questão da localização espacial também ser muito importante. Essa cultura, que é uma cultura Tapajó e cultura marajoara, ela era desenvolvida e aí ela tinha uma tradição, né, que é uma tradição de produzir aquilo que até hoje faz parte da cultura de pessoas que habitam essas regiões, que é uma tradição ceramista, né? Então eles tinham uma tradição ceramista, eles tinham uma religiosidade, né? Existia entre eles o misticismo, já se fazia presente, né? Então era algo meio antroposomórfico, tá? Então eles misturavam elementos que eram elementos humanos com elementos de animais, tá? Além daquela questão animista, tá? E aí também não é só antroposomórfico, quando eles misturam isso, né? Mas animista.
Isso, de uma certa forma, é animista, por quê? O que é animista? Ó, isso daí, de novo, é uma palavrinha, então a gente tem que saber o conceito dela. Animista é quando se atribui poderes às forças da natureza, ou a elementos da natureza. Então, na antiguidade, nós tínhamos muitos povos que eram povos animistas. Então, isso faz parte dessa tradição. Se você pegar aqui, ó, se eu até jogar aqui mais para os indígenas que nós estamos habituados no Brasil, se eu falo, os Guarani, a gente pode considerar que eles eram animistas? São, né? Eles atribuem, por exemplo, a lua tinha poderes, o sol, não é isso? Né? Então, a natureza de uma maneira geral. Então, essa é uma característica. Então, essa é uma cultura que é uma cultura importante, até desenvolvida por conta dessa tradição ceramista. Eles formavam grupos que eram grupos sedentários, eles não eram grupos que ficavam se deslocando o tempo todo. Tá? Então isso possibilitou, inclusive, o desenvolvimento da tradição ceramista. Aí você vai falar, por quê, professor? Vem cá, olha para mim. Se você tivesse, por acaso, que o tempo todo está se mudando, você ia produzir artefatos ou potes ou coisas feitas de barro? Porque cerâmica é barro, é pesado. Vocês estão vendo? Então tem que ser um povo que, no mínimo, ele é um seminômade. No mínimo, isso aí. Então eles tinham que serem mais fixos num determinado local. Aí, quando eu falo de populações indígenas, vocês já repararam que geralmente a gente se lembra do quê? De cestos feitos de palhas, feitos de, né, de cipós e por aí vai. Por quê? Isso permitiu o deslocamento deles com maior facilidade. Essa é a parte que é bacana para a gente se lembrar. Então, quando a gente faz essas relações, a gente consegue entender, então, falar, esses povos, eles eram mais nômades ou sedentários? Sedentários. Entenderam? Então, essa é a lógica que nós temos que ter aí para a gente fazer esse raciocínio. Temos outras culturas? Tem. Né? Tem uma cultura que eu vou até acrescentar aqui para vocês, que vale a pena, vou fazer separado, que é uma cultura que nós temos principalmente do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, tá? Que é uma cultura, que é a cultura dos sambaquis. Aqui vai se desenvolver o que nós chamamos de povos dos sambaquis. Esses carinhas aqui, eles estavam localizados mais em que região? No litoral. Então nós podemos encontrar sambaquis no litoral. Já vou explicar o que é. De São Paulo, Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul. Tá? Não que não tenha no Rio, até no Espírito Santo, mas essas são as regiões onde nós temos os sambaquis. Aí você vai perguntar, o que são sambaquis? O que seriam esses sambaquis? Seriam amontoados, grandes amontoados de concha. Tá? Amontoado de concha mesmo, com concha das ostrinhas lá, exatamente. E aí, então, por que será que eles amontoavam essas conchas aí, Mateus? Uma boa pergunta. Até hoje é uma incógnita. Né? Por quê? Porque são povos que também estavam habitando essa região aqui, né? Há 10 mil anos, 5 mil anos atrás, antes de Cristo. Bem, da verdade é isso, antes de Cristo. Então, não tem muitas evidências que ajudem a ter uma certeza sobre do porquê que eles amontoavam essas conchas. Acredita-se, geralmente, se você vai fazer a prova, vai costumar aparecer assim. Eu estou falando para vocês que essas culturas, né, tem a ceramista aqui do sambaquis e tal, eles tinham religião, eles eram animistas e tal, a mesma coisa também vale para os povos do sambaquis. E aí, muitos acreditam que esses amontoados de concha, na maior parte das vezes, eles eram urnas funerárias. Tá? Se os caras da cultura Marajó e Tapajó, eles faziam cerâmica, isso daí também era utilizado como urnas,
aqui seriam os amontoados de concha. Tá? Então são grandes elevações, né, que podem ser encontradas no litoral dessas regiões aqui. Tá certo? Aqui até nós temos também, quando eu falo da região norte, né, do Marajó, tá, em algumas áreas litorâneas, mas também são encontrados em regiões mais no interior. Aqui eles estão no litoral. Nós que estamos aqui no Paraná, né, falar, tem isso aí, Matheus, aqui no nosso litoral? Tem. Se você for para a região de Guaratuba, tá, no dia que você for à praia, se você for para a região de Guaratuba, a região de Superagui, tá, para quem vai vir prestar vestibular aqui no Paraná, aqui igual, né, vocês eu tenho certeza que vão fazer, você sabe que aqui 20% das questões é história do Paraná. Deveria cobrar, né? Na UEM você viu que não caiu nenhuma questão? Nada, 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 nem história, nem geografia, nem nada. Né? Mas isso aqui pode aparecer. Se aparecer isso aqui, já está valendo. Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, isso aqui são os povos mais antigos, né? E algumas tradições que surgiram. Fala, querida. Enquanto isso, vou beber uma água aqui. Aqui? Marajoara. É o J que está meio torto. Meu copinho do Sully. Você comprou o copinho do Sully, professor? Não, roubei. Da minha filha. Muito bem. Na casa de vocês deve ser assim, deve ter um monte de copo, não tem não? Não sei por que vocês compram tanto copo. Lá em casa tem um monte de copo, copão, copinho, copão, copinho. Eu perdi já. Ontem eu levei um dela, já perdi. Não, eu não sei onde, que colégio que eu deixei. Mas enfim, vamos lá, gente. Continuando aqui nos povos ameríndios. Agora nós vamos falar daqueles povos que a gente costuma aprender desde criancinha. Aqueles que, quando os portugueses chegaram aqui, eles entraram em contato com eles. Bom, se eu perguntasse de uma tribo para vocês, e eu já fiz isso aí em aulas anteriores, os alunos sempre ficam falando assim para mim. Tupinambá, né, desses grupos assim, guaranis. Então são tribos que de fato estavam aqui quando os portugueses chegaram. A pergunta será que eles pertenciam a algum tipo de família, algum tronco maior? É igual nós. Nós somos brasileiros. Nós brasileiros, já que agora nós estamos falando muito sobre isso aí, nós pertencemos a qual tronco cultural? Como que nós somos classificados? Como que nós brasileiros, mexicanos, somos chamados pelos norte-americanos? Como que os estadunidenses nos chamam? Latino, não é? Latino, brasileiro, latino. Por quê? Porque a nossa língua deriva do latim. Então, essa é a ideia. Então, aqui no Brasil, quando a gente fala dos indígenas propriamente dito, que nós, né, conhecemos, que a gente vai aprendendo, né, desde criancinha, eles são divididos e agrupados em troncos linguísticos, tá certo? Então, para vocês que estão com material aí, é o sinal? Já acabou? Só para fechar, depois vocês deem uma olhada aí no livro, bem no nosso primeiro capítulo, tem um mapa. Para quem está na sala, eu quero que vocês olhem o mapa aí depois. Só pode, quem não trouxe, mas como vocês estão aí, dá para um olhar no do outro, que eu quero fazer uma explicação, esse mapa vai ser legal. Depois a gente continua então a nossa aula. Valeu?